Amigos e amigas da Rede Celebra, das comunidades eclesiais de base, companheiros e companheiras do Movimento de Trabalhadores Cristãos e do MMTC, amigos e amigas do Brasil, da Itália, da Alemanha, da Holanda, da França, da Espanha e de Portugal. Mais uma singela reflexão que confio à meditação de vocês. Olá, gente querida, mais uma vez, juntos e juntas, a gente refletir a boa nova, segundo a ótica da classe trabalhadora. A gente sempre saúda você que está perto, está longe, até em outros países. Essa é uma promoção do Movimento de Trabalhadores Cristãos, do Regional Nordeste 2. A gente convida você a divulgar mais, com mais pessoas, curtir e compartilhar, para chegar a mais gente. 29ª semana do tempo comum, do tempo do discipulado e da missão. A gente continuar refletindo sobre a nossa perseverança na justiça. 29º domingo do tempo comum, o evangelho de hoje, tirado de Lucas, capítulo 18, do 1 ao 8. Lucas 18, versículos de 1 ao 8. Jesus dizia-lhes uma parábola sobre a obrigação de eles orarem sempre, sem desanimar. Havia um juiz numa cidade qualquer que não temia a Deus nem respeitava o ser humano. Havia uma viúva naquela cidade que ia encontrar com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E ele não queria durante muito tempo. Depois disse consigo: embora eu não tema a Deus nem respeite qualquer ser humano, porque esta viúva me incomoda, vou fazer-lhe justiça para que me deixe de vez e não volte a esgotar minha paciência. E o Senhor disse: escutai o que diz esse juiz da injustiça. E Deus não fará justiça aos seus eleitos, que a ele clamam dia e noite, e demorará em relação a eles. Eu vos digo que lhes fará justiça depressa. Só que quando o Filho da humanidade voltar, encontrará ele a fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. 29ª semana do tempo comum, onde a gente continua a nossa reflexão com Jesus. Olha, já teve uma pequena pausa no domingo passado, diante das várias leituras e reflexões que a gente vem fazendo, Jesus pedindo para a gente manter a fé. O último domingo, o domingo anterior ao dia 12, a gente ouvia Jesus dizendo: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês diziam para essa árvore se arranque daí, plante no mar, e ela faria isso. No decorrer das semanas, Jesus insiste, ensina a oração do Pai Nosso, dialoga com os seus, fazendo entender que a fé é o que move a gente. Aí a gente teve um intervalo aqui no Brasil, não em outros países, por causa da festa da padroeira do Brasil. Ora, há quem possa achar que a gente está nesse momento, estava fazendo uma reflexão bem casada, bem coesa, e de repente a gente cortou para celebrar essa festa da padroeira e outro evangelho que não tinha conexão. Eu não acho isso. No meio dessa reflexão toda de alguns meses já sobre a fé, a gente vê na prática Maria nas bodas de Caná dizendo o que é fé. E Jesus fazendo isso que ele disse no texto de hoje. Vocês acham que o Pai que está no céu não vai ouvir vocês clamando por justiça? Foi o que ele fez. Ele atendeu quando ouviu a frase: eles não serviam.
né? Mesmo entendendo que tem a sua hora, mas ele inclui Maria no projeto da aliança, nessa construção de justiça, e aí um pacto que meio que silencioso entre Maria, aqueles trabalhadores e ele, o vinho volta. Então, acho que esse texto ele ajuda a gente demais, ele está nesse contexto. A gente não teve interrupção nenhuma. E aí Jesus volta nesse domingo, esse texto bíblico, insistindo para a gente entender essa perspectiva da fé. Ora, eu entendo quem fale o tempo todo sobre rezar em oração como uma prática, ou como um gesto, ou como um momento da vida. Todo dia eu rezo a tal hora, todo dia eu mantenho esse vínculo de oração. Eu faço isso. Todo dia eu tenho o horário do meu momento orante. Mas acho que a insistência que Jesus está fazendo tanto nesses últimos dias, quanto a fé e a oração, nos ajuda a pensar mais numa vida orante do que apenas numa prática orante em alguns momentos. Né? O que é uma vida orante? De maneira bem, a grosso modo, era como se a gente estivesse dizendo, olha, tudo que a gente almeja, sonha, busca, enquanto pessoa, na prática orante que a gente faz, vamos buscar viver. Isso ajudaria a gente, principalmente na nossa militância. Pessoas orantes, não pessoas que oram, pessoas orantes. Assim como a gente diz para o outro, são pessoas amantes, são pessoas felizes. Existem pessoas orantes. Ou seja, gente que não é mais capaz de dissociar a mística, a fé, a sua força de espiritualidade, não consegue dissociar mais isso da sua vida de militância, de trabalho, de família. Então, o grande desafio, mas também é o grande convite que Jesus é para a gente ir buscando essa experiência de pessoas, de migrar de pessoas de práticas orantes para pessoas orantes. E aí eu acho que Jesus está querendo dizer isso para a gente, de como é que a gente pode ser mais orante? Ou seja, como é que a utopia do reino, assim como as várias utopias que a nossa história de militância nos trouxe, de justiça, de solidariedade, de paz, como é que essa utopia do reino, ela me preenche de tal maneira que eu sou uma pessoa orante? Ora, isso é tão forte que o texto bíblico antes explica, antes de falar da parábola da ação de Jesus, explica para a gente não ter dúvida. Jesus dizia-lhes uma parábola sobre a obrigação deles orarem sempre sem desanimar. Mais uma vez, a gente corre o risco de achar que Jesus está dizendo assim, rezem sempre que der. Não deixe de rezar, não. Evidentemente que é isso também. Mas o final é sempre sem desanimar. Desânimo, né? Desanimar, sem tirar, se a gente for para a raiz do ânima, o ânimo da alma, diz assim, sempre que a tua alma seja sempre orante. Que a tua alma não ime, ou seja, que a tua alma não perca a sensibilidade e a espiritualidade que ela tem. Então, orem sempre sem desanimar. Tenham uma alma orante. É bom a gente começar a fazer essa reflexão. Como é que a gente pode ser, de fato, pessoa de alma orante, sem desanimar? Porque a grande questão está aí, a gente reza tanto e não consegue nada. A gente está na militância, luta, consegue uma vitóriazinha aqui, aí esse congresso vem e derruba a gente. A gente luta tanto aqui e ali, e de repente não tem nada. Então, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente constrói
essa coisa na vida? Como é que a gente pode pensar uma fé que não desanima, uma fé que não esmorece diante de tanta coisa que a gente tem que fazer? Ora a gente está bem, ora a gente está mal, ganha uma vitória ali, leva uma rebordosa de outra forma. E Jesus vai para uma parábola, mais uma vez, Jesus ensina de uma maneira extremamente pedagógica, carinhosa, mas direta. Olha, na mesma cidade tem um juiz que não teme a Deus, nem respeita qualquer ser humano. E uma viúva, e uma oprimida. Na mesma cidade estão os problemas. Não é que tem gente de um lado e tem gente do outro. No mesmo contexto, no mesmo território, onde a gente está, há os oprimidos e os opressores, há os espizinhos e há os espizinhados. E nessa cidade existe esse conflito. Um juiz que não teme a Deus. Olha, no contexto do que a gente está dizendo aqui, o que é não temer a Deus? É não fazer justiça. É um juiz injusto. Veja, todos esses congressistas que a gente tem, todo esse parlamento que a gente tem, e mesmo uma série de políticos dos executivos, das várias esferas do governo, juízes também, todas essas pessoas dizendo-se tão tementes a Deus, ousam dizer que Deus está acima de tudo. Ousam dizer que na cabeça deles tem três coisas: Deus, pátria e família. A gente sabe que nada disso. Mas usam tanto o nome de Deus. Mas o Evangelho deixa claro para a gente: estas pessoas não temem a Deus. Por quê? Porque não sabem fazer justiça. Um exemplo disso para a gente, enquanto a gente está aqui fazendo uma reflexão da classe trabalhadora, é que o STF, Supremo Tribunal, foi e está sendo importantíssimo para garantir a democracia no nosso país. Foi e está sendo importantíssimo para dizer não ao golpismo. Foi e está sendo importantíssimo para que figuras democráticas não sofram neste momento. Mas esse mesmo Congresso, esse mesmo Supremo, historicamente, principalmente nos últimos anos, e este ano também, tem destruído a justiça do trabalho no nosso país. E vai acabar fazendo definhar o Tribunal Superior do Trabalho. Porque se agoram a julgar causas que deveria ser o Tribunal Superior do Trabalho. E julgam a partir de uma experiência que é quase nula enquanto a direito do trabalho, que está no Supremo hoje. Pouquíssimos deles, de fato, têm know-how, têm estudo e até artigos sobre direito do trabalho, direitos trabalhistas. E, na maioria das vezes, na enorme maioria, na esmagadora maioria, tem votado contra os trabalhadores e as trabalhadoras. Então, dentro da perspectiva da justiça do trabalho, para nós, enquanto classe trabalhadora, o Supremo Tribunal é tão nocivo quanto esse pessoal da extrema-direita que defende imposto para a gente, defende livrar jogos de bancos. Então, esse é o tipo de exemplo de gente que diz que tem a Deus e não teme. Não teme. Porque temer a Deus, na perspectiva do Evangelho, é fazer justiça. Porque Deus, em seu amor, é justiça.
Agora, na mesma cidade, no texto bíblico, há essa realidade. Um juiz que não teme a Deus, que não faz justiça, consequência disso é o quê? Quem não teme a Deus e não faz justiça, não respeita a dignidade humana, não respeita o ser humano. Ora, a gente pode inverter a frase. Aquele que não respeita o ser humano não pode agir com justiça. Aquele que não respeita a dignidade humana não pode agir com justiça. Logo, não teme a Deus. E do outro lado, há uma viúva. Deveria ser amparada, mas ninguém respeitava essa lei. Se ela tivesse uma terra, quando ficasse viúva, qualquer um poderia pegar a terra dela e mandar ela pastar, ela não ia ter direito. Ela não ia ter acesso, nem direito, mas acesso a buscar, a lutar por esse direito. E esse juiz, que não teme a Deus, que não respeita o ser humano, que não faz justiça, de tanto ela insistir, ele diz: eu vou fazer justiça a essa mulher, porque eu estou com medo de terminar apanhando na rua e ser desmoralizado. Ser desmoralizado. É o próprio de todo juiz injusto, é o próprio de todo político, de todo agente público injusto, né? É o próprio de todo agente público que não pensa na classe trabalhadora. Ele, quando faz justiça, ele não está fazendo justiça pensando no coletivo, não. Ele está pensando apenas na imagem dele, ele precisa de preservar a imagem dele. E aí vai fazendo esses acordos, vai vivendo essa guerra fria. Mas ele faz por isso. Jesus, com isso, lhe diz ao pessoal: vocês não viram o que esse juiz injusto disse? Se ele, que não vale nada, se ele que não teme a Deus, não respeita o ser humano, se ele que é assim, está fazendo isso, está dizendo isso, imagina Deus, que é justiça. Imagina se Deus não vai ouvir vocês, que clamam de dia e à noite. Então, se você vê esse tipo de gente, que não teme a nada, ainda fazendo isso, mesmo que por promoção pessoal, quanto mais o bom Deus, que caminha com vocês, que está sempre junto, que não tem sequer, que sequer dorme, ouvindo vocês clamando de dia e de noite. Deus há de fazer justiça. Ora, Deus há de fazer justiça. Mas a partir disso, Jesus faz uma pergunta. Quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? Ele vai encontrar gente de fé sobre a terra? Ora, partindo do que eu falei primeiro, para além de pessoas que oram, pessoas orantes, pessoas que têm militância, trabalham na vida, são pessoas orantes. É como se Jesus estivesse dizendo: quando o Filho do Homem voltar, vai ter gente ainda na militância, lutando por justiça, por paz, por solidariedade. Vai ter gente gritando nesse mundo, clamando por paz. Quando o Filho do Homem voltar, vai ter gente ainda lutando pela classe trabalhadora. Ou a gente vai desanimar? Ou a gente vai perder a fé, porque entra, saindo, Jesus não voltou ainda. Quando o Filho do Homem voltar, ele vai ver gente que acredita na utopia do reino de Deus. Gente que crê que o bom Deus responde e atende a gente na história, presente na história. Se a gente pega toda a história da luta da classe trabalhadora, dos negros e negras, de tantas pessoas, das mulheres, dos gays, lésbicas e trans, da juventude periférica. Deus está presente nessas lutas, presente na história. Ora,
Se até os maus de vez em quando atendem, e a bondade de Deus. Ou seja, a gente vai desconfiar mesmo, a gente vai desanimar diante da bondade de Deus mesmo. Então parece que durante esses domingos, Jesus está fazendo com a gente uma formação que, para além de uma formação que ajude a gente coletivamente, nesse momento, faça a gente enxergar cada um e cada uma o que é que está motivando a gente nas nossas lutas, nas nossas caminhadas. Porque tem hora que a gente dá um desânimo, dá vontade de deixar tudo, dá vontade de não ir mais naquela reunião, dá vontade de não ir mais fazer as atividades que a gente faz, seja no partido, no sindicato, no conselho de oradores, na pastoral, na igreja, no terreiro. Dá uma vontade da gente parar tudo, dar uma pausa. E ele está convocando a gente, está perguntando a gente, assim, tem fé sobre essa terra? Que é você, tem fé aí ainda? Tem utopia, tem militância, tem esperança. O Papa Francisco convocou a isso, né? Peregrino da esperança. Peregrino é aquele que está embaixo, que está caminhando sempre, e dá esperança, né? Então, essa é a grande pergunta, para reforçar, para dizer, não desanimem. E aí a gente lembra, como se estivesse dizendo, viram o que a minha mãe fez? Ela não desanimou. E quem não desanima está com os olhos atentos. Quem não está cansado, entediado, desanimado, desmotivado, está alerta, está atento. Não percebe quando falta vinho. E chama logo para que o milagre do vinho novo venha. Para isso é para a gente pensar. O que é que motiva a gente? Como é que a gente está? Principalmente em um momento como esse. Que muitas vezes, até gente do nosso campo, muito sem uma vivência orante, eu estou usando esse termo mesmo, sem uma vivência, sem uma prática constante, e que a sua mística encha as suas relações, embarca numa forma de entrar muito ruim, muito nocivo, nas redes sociais de lacração, de entrar no jogo de quem é violento, na grosseria, no dia a dia, deslizes que não ajudam. Pessoas que cultivam a espiritualidade, pessoas orantes, sem desanimar, sempre, sem cessar, podem construir uma forma de militância onde estão. De tal maneira, de tal sorte, que a gente não desanima, a gente não esmorece e também entrega para os outros um sopro de esperança. Eu preciso de me perguntar durante essa semana, quando o Filho do Homem voltar, não só na volta definitiva, mas nas voltas constantes que ele nos dá, que eles vêm, que ele nos visita. Quando o Filho do Homem vem me visitar, ele encontra fé sobre essa terra, ele encontra ânimo, ele encontra esperança, ele encontra utopia viva. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Para continuar lutando, para continuar insistindo. Agora, por exemplo, tem muitas coisas para a gente insistir. Tem muitas lutas com vários prefeitos, alguns inclusive de centro-esquerda, não só de direita e de extrema-direita, que têm verdadeiras agendas fascistas contra os trabalhadores da saúde, contra os professores e professoras. Eu venho falando disso há algum tempo. Preciso insistir com essa gente, do mesmo jeito que a viúva insistiu com esse juiz injusto, com esse juiz bandido, que está no texto bíblico. Ao mesmo tempo, ir lutando para que mais portas se abram para nós, enquanto classe trabalhadora.
É preciso, por exemplo, disso que eu estava falando há pouco sobre a perspectiva do Supremo quando está julgando causas de cunho trabalhista. É preciso que a gente renove esse Supremo que aí está. E aí, com a insistência da viúva, a gente deveria estar pressionando o governo federal a indicar alguém que tenha sensibilidade com a classe trabalhadora. De preferência, mulher, para a gente diversificar, ter vários olhares dentro do Supremo. De preferência, mulher negra. Mas que a gente tenha alguém que tenha know-how, que tenha capacidade de ser um contraponto para a classe trabalhadora. Gente que tema a Deus, não na perspectiva de um Estado teocrático. Gente que tema a Deus na prática, porque faz justiça e respeita o ser humano. Eu queria concluir essa nossa reflexão de hoje com uma oração sobre essa fé, sobre essa busca constante. É uma oração que se chama Onde te escondeste? É do cristianismo. Ela é feita pelo místico João da Cruz, que essa imagenzinha está representando aqui. O frade carmelita São João da Cruz. Um místico que ajuda a gente a entender as nossas crises de fé, a busca de Deus. Olhando para ele, a gente tem essa esperança de que quando o filho do homem voltar, haverá fé sobre essa terra. Onde é que te escondeste, amado, e me deixaste com um gemido? Como um servo fugiste, havendo-me ferido, saí por ti clamando, e era já ido. Pastores que subirdes além pelas malhadas ao outeiro, se porventura virdes aquele a quem mais quero, dizei-lhe que adoeço, tenho e morro. Buscando meus amores, irei por estes montes e ribeiras. Não colherei as flores, nem temerei as feras, e passarei os fortes e fronteiras. Uma boa semana para todos e todas nós. Essa experiência de que Jesus nos ensina e nos motiva a ter uma vida, uma prática e uma militância orante, que não desanima, que constrói, reconstrói e renova a utopia do reino. Uma boa semana para todos e todas. Gostou do que acabou de ouvir, do que acabou de ver? Se você gostou, divulgue. E além de divulgar, inscreva-se no canal TV MTC. Simples assim. Aperte no botão inscreva-se. E assim você está fortalecendo um instrumento de formação e de informação da classe trabalhadora, das trabalhadoras cristãs, dos trabalhadores cristãos. Contamos com essa sua colaboração.